E aí, Dev, tudo certo? Bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. Hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar um dos conceitos do CSS que, olha, mais dá nó na cabeça de quem está começando. E se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, já sabe, né? Deixa aquele like, compartilha, se inscreve e o mais importante, comenta aqui embaixo qual outro assunto do CSS ou de programação você quer ver por aqui. É a sugestão de vocês que move o canal. Quem nunca passou por isso, não é verdade? A gente fica horas tentando entender por que um simples span simplesmente ignora o hide que a gente coloca nele, ou por que aquela div teima em ocupar a largura inteira da tela, não importa o que a gente faça. Essas frustrações são quase um rito de passagem, mas a boa notícia é que a resposta para quase todas elas está em uma única e poderosa propriedade do CSS. E o grande segredo é esse aí, a propriedade display. Pensa nela como se fosse a chave mestra que define como cada elemento vai se comportar e se posicionar na página. Sério, dominar o display é o passo fundamental para a gente parar de lutar contra o CSS e começar a trabalhar a favor dele. Certo, então vamos mergulhar nisso. Antes mesmo da gente pensar em usar Flexbox ou Grid, a gente precisa entender o que o navegador faz por padrão. Esse é o tal do fluxo normal, a organização básica dos elementos um embaixo do outro da esquerda para a direita. E a propriedade display é basicamente o nosso painel de controle para esse fluxo. Vamos começar pelo comportamento mais comum de todos, os elementos de bloco, ou block. Pensa neles como as grandes peças estruturais da sua página, sabe? São os tijolos da construção. A regra de um elemento block é bem simples. Ele é espaçoso. Ele não gosta de companhia. Não importa o tamanho do conteúdo que tem dentro dele. Ele vai se esticar para ocupar toda a largura que tiver disponível. E o mais importante, ele sempre força uma quebra de linha antes e depois dele mesmo, criando aquele efeito de empilhamento, um sobre o outro. Agora, dá uma olhada no código que está na tela. A gente tem duas divs com pouquíssimo texto dentro. Mas lá no CSS, a gente definiu o display como block. E qual o resultado? Uma fica embaixo da outra, cada uma ocupando a sua própria linha por completo. É exatamente por isso que elementos como seções, parágrafos e títulos se comportam desse jeito por padrão. Então, para resumir, elementos block são bem previsíveis. Eles ocupam todo o espaço horizontal, começam sempre numa linha nova e, muito importante, eles obedecem direitinho às regras de width, height, margin e padding, em todas as direções. É bom guardar isso. Div, P, H1, todos eles, por natureza, já nascem block. Beleza, agora vamos para o extremo oposto. Se os elementos blocks são os tijolos, os elementos inline são como as palavras numa frase. Eles são discretos, se encaixam no fluxo do conteúdo sem causar alarde. A característica principal do inline é que ele respeita o fluxo do texto, ele não causa quebra de linha e ocupa só e somente só o espaço necessário para o seu conteúdo. Ele fica ali, de boa, ao lado de outros elementos inline e do texto ao redor dele. Olha só, esse exemplo aqui ilustra o conceito perfeitamente. Veja no HTML, a gente tem um span dentro de um parágrafo. Mesmo aplicando um fundo amarelo e um padding nele com o CSS, perceba que ele não quebra a linha. Ele simplesmente continua fluindo com o resto da frase, como se fosse uma palavra qualquer que a gente marcou com o marca-texto. E aqui vem a pegadinha, a fonte de muita confusão para quem está começando. Elementos inline ignoram width e height. Ué, mas por quê? Porque eles foram feitos para viver dentro do fluxo do texto, como uma palavra. Se a gente definisse uma altura para ele, quebraria a linha inteira, e essa não é a função dele. E pelo mesmo motivo, ele também não respeita a margem top e margem bottom. Ok, a gente viu os dois extremos. O block, que ocupa tudo, e o inline, que se espreme no meio do texto. Mas e se a gente precisasse de algo no meio do caminho? Um elemento que ficasse lado a lado, mas que também pudesse ter tamanho e espaçamento definidos. Para isso, a gente tem o híbrido perfeito. O inline block é exatamente o que o nome sugere. Ele pega o melhor dos dois mundos. Do lado inline, ele herda a capacidade de ficar ali juntinho de outros elementos sem quebrar a linha. E do lado block, ele ganha o poder de aceitar o width, height e todas as margens. É sem dúvida a solução ideal para componentes de interface como botões e itens de navegação. Vamos ver na prática. Olha o código. Aqui, a gente pegou divs, que são block por natureza, e aplicamos display inline block. E o resultado? Mágica! Agora elas se alinham horizontalmente uma do lado da outra, mas cada uma respeitando perfeitamente a largura de 120 px e a margem de 10 px que a gente definiu. É o controle do block com a fluidez do inline.
Então, o resumo da ópera do Inline Block é: ele permite criar layouts de colunas simples e flexíveis, os elementos ficam lado a lado, aceitam todas as propriedades de tamanho e espaçamento, e se o espaço na tela acabar, eles quebram para a linha de baixo de forma super elegante. É uma ferramenta extremamente versátil no nosso cinto de utilidades. Ok, agora que a gente entendeu cada um separadamente, vamos para o grande final. Colocar todos eles juntos, na mesma tela, para ver o comportamento de cada um lado a lado. É aqui que o conceito realmente clica, sabe? Se solidifica na nossa mente. Mas antes de ver o resultado, vamos só recapitular as diferenças cruciais. Lembra? Block, que é sempre uma linha só para ele e obedece às regras de tamanho. Já o inline é mais sociável, fica junto com o texto e ignora as dimensões. Com isso bem fresco na cabeça, vamos ver o confronto. E aí está o resultado. Olha que interessante. Dá para ver claramente como cada elemento segue as suas próprias regras. O bloco toma a linha inteira para si. O inline se encaixa logo depois, sem cerimônia, e o inline block fica ao lado, mas mantendo suas dimensões, todo arrumadinho. A diferença visual deixa tudo cristalino. E isso nos leva à grande verdade. Da próxima vez que um layout não estiver funcionando, antes de sair tentando de tudo, para um segundo e se pergunta: qual é o display desse elemento? 9 em cada 10 vezes, a solução vai estar ali, bem na sua frente. Lembra daqueles problemas lá do começo? Um botão que não centraliza, um span que não aceita altura? Agora a solução está clara. Dominar o fluxo normal com block, inline e inline block não é só decorar regras. É ganhar o controle fundamental sobre o layout da sua página. E agora que essa base está sólida, a pergunta que fica é: qual o próximo passo? Entender o fluxo normal é o alicerce perfeito para construir layouts ainda mais complexos e responsivos com as ferramentas modernas do CSS. O caminho para a maestria está aberto. E por hoje é isso, pessoal! Se essa análise ajudou a clarear as coisas, considere apoiar o nosso canal através do link que está na tela e na descrição. Qualquer ajuda significa muito e nos motiva demais a criar cada vez mais conteúdo como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima!